Amanhã, amanhã eu vou ver se eu solto umas bombas com o Miguel. Bomba. Que é isso, bom, soltar bomba? Solta bomba? Estalinho, né? Fogos. Estalinho? Não, estalinho vai para beber. A gente solta bomba mesmo, bomba grande. Gente, é proibido, Cecília. É? Aqui não é Uai, não. eu penso que é proibido, sim. Não sei. Eu acho que é, Aqui, não né? solta estalinho, né, Cecília? Não, a gente solta Pega rojão, aquelas o bombas carregador. triângulo. O negócio é bruto aqui. Ó, cadê o carregador onde tá? É, poxa, tá na parede. Pega lá, por favor. Lá na UF amanhã é feriado. Por quê, gente? Hã? Por que feriado? É, porque é São São João. João, São João no Nordeste, Jane, é, é tipo uma festa do Rosário aqui para nós. Nossa Senhora do... Verdade, é 24, né? É, É verdade, É tá uma festa certo. importante. A gente acende fogueira, faz É. comida de milho, pinta o dente de preto. Ai, gente, que delícia! E É aí isso. hoje não teve aula, porque, né, os alunos iam faltar, então a gente não deu aula. Eliane, eu tô achando que você tá com dois microfones ligados, talvez do computador e do celular, pode ser? Tá dando microfonia. Do celular tá desligada. É, tá dando Mas microfonia, quando você engraçado. tá com dois aparelhos conectados no mesmo cômodo, mesmo que um esteja desligado, dá eco. Ou é isso, ou a Eliane tá fazendo remix com a voz dela. Tô achando que é, viu? Oi, Ale, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem? Tô chegando semana que vem, hein? Oh, não vejo a hora, hein? Hello! A sala Bom cheia, demais. né? Vai ser Vai bom, ser né? Vai muito ser bom. gostoso. Vai ser Ó, muito bom. adorei o tema de hoje, viu? Não é legal? Até tem um caso assim no consultório. Vai ser perfeito. Então, perfeito. Aproveita bastante, aproveita o máximo, explora bastante da professora Cecília, porque é um tema é um tema difícil até do profissional lidar com esse tema, né? Com o paciente. Eu não vou, daqui a pouquinho eu vou começar a falar, mas eu acho que é um momento importante porque é desafiador, né? É, e Gente, é a Duda está a aqui, queixa a principal queixa. do meu cliente. Na verdade, quem queixa dele é a esposa, né? Sobre Então, a olha que litose dele, situação né? difícil, né? Bem, é isso, gente. Vamos começar então, que eu vou começar a falar um pouquinho aqui. A Duda está presente. Duda, você está aqui no Brasil? Você já chegou de volta ou você está dando a honra de estar em Nova York com a gente? Não, já voltei. Ah, que delícia! Então, pessoal, primeiro eu queria dar boa noite a vocês. Você que estava com a câmera. Oi? Falou comigo alguma coisa, Duda? Vamos lá. Eu queria primeiro dar boa noite a todos vocês, agradecer muito o carinho de cada um de vocês, de acreditar realmente nessa proposta minha, nesse propósito meu de criar essa comunidade. Eu estava com essa comunidade através de um canal do Instagram, e éramos 165 pessoas mais ou menos. E o que estava acontecendo? Eu não estava conseguindo ter o controle das mensagens que estavam sendo enviadas lá. E muitas mensagens, sem querer, não era proposital, mas as pessoas às vezes colocavam alguma mensagem que fugia do tema da odontologia. Então, eu achei mais interessante, mais pertinente mudar para o WhatsApp. Então, criei a comunidade no WhatsApp, fiz o convite para cada um de vocês, deixei agora extensivo à comunidade da Sicília e vou continuar com esse projeto de estar trazendo dicas,
insights do que eu faço, do que eu aprendo, do que eu estudo, artigo científico para a gente discutir e professores convidados para poder dar uma aula de assuntos que eu não domino e que eu acho que pode ser relevante para a odontologia. Então, primeiro eu queria muito agradecer a vocês. Queria pedir também que, por favor, vocês deixem o microfone desativado para não ter outro barulho paralelo. A gente pode estar falando no chat e, assim, mais uma vez, muito obrigada e seguimos aqui em frente em prol realmente do que nós acreditamos. Cecília, você é uma pessoa extremamente querida. Você é a primeira professora convidada que eu estou trazendo aqui para aula fechada, tá? É um tema muito desafiador. Eu falo que muitas vezes eu tenho dificuldade de lidar com isso, porque eu tenho casos de pacientes que chegam e pacientes, eu vou falar com vocês que eu estou vivendo esse momento atualmente, de um paciente que ele é amigo de infância e ele me procurou para começar a tratar comigo e me perguntou se ele estava com mau hálito. E realmente não estava, eu estava sentindo alguma coisa diferente. E eu até hoje eu não consegui me posicionar. Uhum. Estou usando isso para vocês, essa experiência para vocês, que eu estou vivendo uma situação muito difícil atualmente no meu consultório. Eu ainda não consegui me posicionar e falar com ele. Eu estou usando algumas estratégias que eu acho que realmente podem melhorar, muito excesso de restauração de resina, foram feitas aquelas facetas de resina composta que a gente tem visto aí com muito excesso, restaurações com excesso. Então, assim, eu fiz é como se fosse uma limpeza geral ali, não só removendo o cálculo, mas tirando excesso de restaurações, muito sangramento. Então, eu estou trabalhando isso primeiro para ver se eu vou conseguir uma melhora. Mas eu confesso que eu ainda não consegui de cara realmente passar para ele essa informação. Então, assim, te agradeço muito a disponibilidade de você estar aqui conosco, tá? Sempre muito bem-vinda. Outras aulas virão, farei outros convites aí para você e o palco é seu. Bom, obrigada, minha amiga, pelo convite. É sempre um prazer. É sempre sim quando é um convite de alguém que acredita no mesmo propósito que a gente, que luta pela valorização, que joga com ética, né? Então a gente acabou virando prima adotiva, né? E a gente tá junto porque eu puder te ajudar, né? Para quem não sabe, a gente tem esse projeto do MEDES que teve a primeira edição ano passado, e esse ano a gente segue aqui em Natal. E o MEDS, o MIT Diagnóstico Salivar, que no final a gente vai falar um pouquinho mais, né, Ri? Porque o lote vira agora dia 30. Mas o MEDS, ele fala especificamente sobre saliva, mas inclusive o tema halitose versus saliva foi o tema que eu trouxe no MEDS ano passado. A minha palestra foi sobre esse tema. E a saliva, muita gente me conhece, né, como a rainha da saliva, a diva da saliva, a rainha do cuspe, o pessoal brinca, né? O pessoal brinca com essas coisas, mas muito antes não. Antes de estudar saliva, eu estudei a litose. Então, a litose entrou na minha vida por causa dos pacientes bariátricos, por causa de uma experiência minha no hospital. E a saliva caiu de paraquedas, porque cuidar do hálito de alguém sem equilibrar a saliva é uma missão muito difícil. O hálito fica muito instável. Eu vou tentar, gente, como somos um grupo pequeno, fazer uma coisa focada em bate-papo. E quando tiver algum slide de esquema, de imagem que eu precise que vocês vejam, eu divido a tela, tá certo? Porque senão eu acho que a gente se perde um pouquinho. E eu queria fazer algo bem informal, porque eu estou aqui no meio de colegas, boa parte com tanta experiência ou até mais experiência do que eu, no meio de vários colegas também, membros da minha comunidade, que eu tenho o grande prazer de estarem aqui, né? E eu vou falar um pouquinho de vocês sobre o que o clínico precisa saber de halitose, já que é um problema tão frequente, né? Como acho que o Alexandre falou, como a Riane falou, e um problema super desafiador. Super desafiador também. Alguém com o microfone aberto, Gui, não sei se você consegue fechar. A halitose, gente, é um problema super comum, né? Várias estatísticas de diferentes locais do mundo, eles dizem que uma em cada três pessoas tem ou terá halitose em algum momento da vida.
Se a gente for pensar, isso é uma prevalência muito grande. Claro que esse grupo que a gente está aqui agora é enviesado, porque a chance de a gente ter a litose é menor, porque a gente tem um autocuidado maior sendo dentista. Mas se nós somos 34 pessoas, vou arredondar para 33, quer dizer que 11 pessoas daqui, se fosse a população geral, em algum momento da vida teria. E eu não estou falando aqui da litose matinal. A litose ao acordar, ela dá em praticamente todas as pessoas pelo jejum prolongado da noite, que dá um hálito cetônico, pela redução do fluxo salivar, de modo que as bactérias bucais proliferam. Não, eu não estou falando dessa litose matinal, tá? Acordar com mau hálito é natural. Aquele beijo na boca, apaixonado, que o pessoal dá na novela, eu digo que é coisa de novela da Globo. Né? Ou quem tá numa fase altamente apaixonada, porque você ficar acordando e dar beijo numa boca que passou a noite todinha ali fermentando é complicado, né? Então todo mundo tem, tá? Os políticos, as celebridades, todo mundo tem. Quando eu falo de halitose crônica, é aquela que a pessoa acorda, se alimenta, higieniza os dentes e o problema continua. Ou ele até equilibra por um tempo, mas ele tem recidivas ao longo do dia. Isso é que não pode ter, isso que a gente pode atuar no nosso paciente, prevenindo os casos que o paciente não tem e tratando os casos de halitose instalada. É um problema que afeta muito as pessoas. Afeta a autoestima. Imagina que você tem halitose e que você não sabe como controlar. Que você vai na loja, vai na farmácia, compra enxaguante, compra limpador de língua, compra antibiótico, como muita gente faz, e o problema persiste, né? Então a pessoa começa a se sentir inferior, a querer interagir menos com as outras pessoas, a desenvolver estratégias, a colocar, a falar com a mão na boca, a falar baixo, a falar para dentro, a falar menos, a parar de falar, perde a espontaneidade, não cochicha mais, não canta em voz alta, né? Não fala contra o vento. Então as pessoas vão ficando com múltiplas estratégias para controlar o problema. Isso interfere a maneira que a pessoa se comporta. Na real, para tudo na vida, a maneira que a gente se sente interfere de forma direta na maneira que a gente se comporta. Se você está feliz, você vai ter um comportamento mais expansivo. Se você não está de bem com a vida, você já vai ter um comportamento diferente. Então, se a pessoa está se sentindo mal, se sentindo suja, se sentindo julgada, né? Ela vai muitas vezes ter um comportamento diferente, vai ser interpretada de uma forma diferente, como uma pessoa arrogante ou antipática, e às vezes não é, né? E pode, inclusive, chegar a uma neurose. Tem pacientes que têm surtos psicóticos, e aí você faz assim, Cecília, foi só por causa da litose? Eu acredito que não. Eu acredito que aquela pessoa psiquiatricamente, psicologicamente já tinha problemas, mas o hálito foi um gatilho, né? Já tive dois pacientes que tentaram suicídio por causa do hálito. Um não teve êxito, o outro foi a óbito, tá? Deixou carta. Na carta ele dizia que era por causa do hálito. E esse paciente já não tinha mais halitose. Mas o medo de possuir levou ele nesse extremo, né? No mais, além de tudo que eu estou falando, que ela interfere na autoestima, na qualidade de vida, no relacionamento, mas a halitose, ela pode sinalizar problemas de saúde importantes que podem estar camuflados ali. Problemas de saúde bucal, como são na sua maioria, mas alguns problemas extrabucais. Eu quero dividir uma telinha com vocês, que é uma propaganda antiga. Deixa eu só localizar aqui o zoom para conseguir dividir essa tela, uma propaganda antiga que do Listerine, eles são peritos. Eles são peritos, né? E o Listerine, eu acho que ele tem mais de 20 ou 30 propagandas. Eu coleciono das antigas, que eles colocam sempre uma pessoa sendo rejeitada. Coloca uma do tipo sempre madrinha, nunca noiva, porque aquela pessoa teria mau hálito, né? Então é algo que realmente interfere bastante. E aqui, ó, falando até de bullying, de briga.
né? Tipo, xingou, falou que a mãe do outro tinha mau hálito, né? Então, a gente isso pode parecer brincadeira, mas eu tenho pacientes que saíram de suas cidades, que tinham mau hálito na infância e que voltam ali, digamos, na época da eleição para votar e que relatam que às vezes estão passando na rua e alguém grita um apelido. Tampa de bueiro, boca de fossa, porque as pessoas são muito maldosas. E isso é algo que pega, né? A questão do estigma social, inclusive estigma social de o hálito ficar legal e as pessoas continuarem achando que aquela pessoa tem mau hálito. Porque ela teve por tanto tempo e aquilo incomodou. E a gente vive, gente, numa sociedade que se importa muito com estética. Estética periodontal, estética dentária, dentes alinhados, dentes brancos, dentes com controle, com contorno harmônico, preenchedores, bioestimulantes, toxina botulínica, né? As pessoas valorizam muito isso. E a halitose, ela interfere numa estética subjetiva, não sei se vocês já pensaram nisso. A pessoa, quando você tem mau hálito, não é que a pessoa vai olhar para você e vai achar que você é feio visualmente, mas olfativamente sim. Olfativamente você é feio, você é desagradável, você é indesejável. A realidade é que você não quer uma pessoa perto de você que tem halitose, né? E às vezes a gente fica sem graça de falar, como a Riane relatou no início, né? Como é que eu falo para esse paciente que era um amigo de longa data. Mas eu acho que tudo na vida tem maneiras, né? Eu acho, eu entendo, eu acredito, eu vivencio que tudo tem maneiras e maneiras de falar, né? Você chegar para uma pessoa no ambiente privativo, no ambiente do seu consultório, e você dizer, fulano, eu sou dentista, eu tenho estudado esse assunto, e seu hálito está alterado. Não fala que está fedendo, que está com halitose, que está com bafo, porque eu acho que tem coisas que criam estigma. Está alterado ou está forte. Seu hálito está forte e eu me preocupo com você. O discurso tem que ser sempre esse. Eu me preocupo com você. Todas as pessoas podem ter halitose, mas às vezes a pessoa está com algum desequilíbrio que tem halitose com mais frequência. E se você quiser, eu posso te ajudar a controlar esse problema. Vamos. Você está dando a margem. Você está dizendo que está alterado naquele momento. Você não está dizendo que a pessoa tem todo dia. Você está dizendo que você entende desse assunto, para dizer isso, você tem que estudar minimamente, e que você está disposta a ajudar a pessoa. Aí se ela disser, ah, eu quero. Vejam bem, gente, eu não trato só pessoas com halitose instituída. Eu trato pessoas também que não querem ter halitose. Hoje eu tenho pacientes que me procuram que dizem assim, gente, político em época de campanha é incrível, como chega. Candidato a vereador. Ele às vezes, "Não, Cecília, eu não sei se eu tenho halitose, mas eu não quero ter, porque na época de campanha a gente come errado, a gente passa o dia na rua, não consegue escovar os dentes direito. Então eu não quero ter, porque isso pode afetar a imagem que as pessoas fazem de mim. Então vejam que não é só o tratamento curativo. E isso é um diferencial sem tamanho. Não sei se vocês já se tocaram da mina de ouro. Vem comigo. Um problema altamente prevalente, que um em cada três pessoas tem. Um problema que 95% das causas, 90 a 95% das causas são da boca. Vamos falar em 90%? Diferente do que muita gente pensa, estômago e outras causas são secundárias. A boca é a principal causa. Um problema que interfere na autoestima, qualidade de vida e relacionamento. Então, se aquela pessoa sofre do problema ou tem medo de sofrer do problema, a gente vê relatos por aí afora de gente que vem de moto, de gente que vem de terreno para fazer tratamento de hálito. Porque para aquela pessoa aquilo é prioritário. Tem gente que vem de outra cidade tá aqui comigo e podia estar na cidade de vocês, né? Então, tendo feito essa introdução, né, que é de fato uma mina de ouro e que a gente faz um diferencial imenso, primeira coisa que eu queria discutir com vocês é que a halitose não necessariamente é uma doença. Deixa eu dividir a telinha de novo. Não necessariamente é uma doença, é uma alteração, um desequilíbrio orgânico que a pessoa está sofrendo, que pode ser local, algo na boca, pode ser algo extrabucal, tá? Pode ser algo até temporário, uma questão adaptativa, uma questão fisiológica, como eu vou discutir com vocês. Então, a litose não é doença. Esse termo, o halitus, né, do latim, seria o ar expirado. E o ose não é ose
Gente, de virose, não é nessa lógica, não. Esse ose é de processo. Tipo mitose, meiose. Seria o processo da formação desse ar expirado. Tudo bem? Então, ela não é uma doença, mas tem CID, tá? Quando a gente vai ver no CID tem um código, mas é um sinal ou um sintoma. Um sinal quando o cheiro se propaga e a outra pessoa sente. Um sintoma quando o paciente se queixa. Tem pacientes que vão soprar no rosto da gente e a gente não vai sentir nada. E ele faz, mas eu sei que eu tô com halitose. E ele não quer dizer que ele esteja alucinando. Ele tem uma alteração sensoperceptiva, ele percebe diferente. Vou dar um exemplo: ele tem gosto amargo. Ele tem pouca saliva, ele sente a boca quente, ele sente a boca seca, ele sente a saliva grossa e ele interpreta como tendo halitose. Ou ele tem saburra na língua e na hora que ele deglute a saliva, que ele comprime, quando a gente deglute, a gente faz uma sucção da língua no palato, não é isso? Quando ele deglute, que faz essa sucção, uma parte do odor da saburra sobe muitas vezes para o paciente pelas vias aéreas, pela via retronasal, pela mesma via que os sommeliers de vinho percebem a peculiaridade daquele vinho, de café ou de chocolate, o barista, o chocolatier também percebem. E esse paciente pode sentir o cheiro da saburra subindo ou o cheiro do caso amidaliano subindo e entender que aquele cheiro está se propagando. Vejam bem. Então, quando o paciente diz que tem halitose e às vezes ele não tem mau cheiro, não quer dizer que ele está alucinando, como vai ter lugar da literatura que diz isso para vocês. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, Ri. Se alguém, vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? A Cris fez uma pergunta aqui, Cecília. O que você Ah, prefere? Eu estou anotando as perguntas para te fazer no final, para não interromper a sua aula. E eu estou anotando aqui, e na hora que você finalizar, eu te passo as perguntas, pode ser? pode ser sim. Então Pode, tá. sem problema. Se for alguma coisa do momento que vai fazer a diferença e quiser interromper, também não tem problema, se for o tema daquele momento, tá certo? E como eu estava dizendo aqui para vocês, pode ser uma alteração fisiológica. Pensando em fisiológica, por exemplo, a litose matinal ao acordar. Uma alteração adaptativa, você está com dieta cetogênica, com jejum intermitente, com low carb, está desidratado, então pode ser algo adaptativo, pode ser patológico, desde uma doença periodontal até um câncer que pode estar alterando o odor corporal geral da pessoa, e pode ser uma alteração sensoperceptiva, como eu descrevi para vocês. Gente, isso aqui é tão amplo, isso aqui requer tanta investigação, requer tanta abordagem do estilo de vida do paciente, talvez que por isso que eu acho tão encantador, que a gente precisa olhar muitos detalhes quando está investigando. Porque até uma deficiência de zinco sérico, do metal, do íon zinco, pode dar a impressão que a pessoa tem halitose. Então vejam bem, né? Esses odores, esse cheiro ruim, ele pode se formar em vários locais. E a boca, pela literatura, corresponde a 80 a 90%. Enquanto que essas causas extrabucais, que em geral estão sinalizadas como 10%, mas quando eu estudo grupos específicos, como assim? Pessoas hospitalizadas, pacientes renais, pacientes diabéticos, aí essa prevalência pode crescer. Talvez por ser odontogeriatra e atuar com odontologia hospitalar e domiciliar, talvez por isso também que eu tenha tanta experiência em halitose extrabucal, né? Por atuar tanto com paciente gástrico também, paciente bariátrico, então eu vejo bastante casos de halitose extrabucal. Mas o estômago, gente, é a minoria, ó. 2% dos casos, né? Então muita gente acha que a grande maioria dos casos vem do estômago, mas isso é mito. E a gente tem várias etiologias, mas a principal é a boca. Falando dessa halitose bucal, né, eu gosto desse esqueminha. Eu tenho aqui uma boca, que eu sinalizei a língua, né? Que é um sítio muito importante, porque a língua é um tapete felpudo na entrada ali daquela casa, né? Da boca. E na língua se proliferam bactérias proteolíticas, ou seja, que se alimentam de proteínas, proteínas da saliva, proteínas das células descamadas da boca, proteínas de muco nasal que pode estar escorrendo para a boca, proteína, inclusive, da dieta da pessoa. Então, essas proteínas, essas bactérias proliferam, elas se nutrem dessas proteínas, quebrando
em aminoácidos que são voláteis, estão aqui, ó, cistina, cisteína, A posição do governo brasileiro. deixa Adorei, aí o tá? Não microfone. seria capaz. Seria uma loucura do Metionina, governo. triptofano, ornitina, então vários aminoácidos menores e voláteis, tá? E essas bactérias putrefam justamente restos de alimentos, saliva, células descamadas, sangue, e elas têm enzimas próprias para isso, por isso que elas são proteolíticas. Moral da história: para eu ter a litose, eu tenho que ter bactéria, mas eu tenho que ter comida de bactéria. Não é diferente de a gente pensar da doença cárie. Para ter a doença cárie, eu tenho que ter bactérias sacarolíticas e eu tenho que ter um carboidrato fermentável, não é isso? Muitas vezes com a deficiência de higiene, aí o flúor entra como um fator secundário, a saliva entra como um fator secundário. Quando eu digo secundário, não quer dizer que não é importante, mas é um fator que intervém ali, ele não causa de forma direta. E aqui a litose da mesma maneira, eu tenho que ter uma bactéria específica e eu tenho que ter alimento para ela. E qual é o grande erro aí da história? É que a gente quer tratar a litose do paciente com bochecho, com enxaguante, só passando limpador de língua, raspando a língua do paciente com diferentes recursos. Mas se a comida da bactéria está ali, se o paciente tem refluxo gastroesofágico, né? E aquele resíduo pode estar chegando ali, ou a saliva se modifica por causa do refluxo, ou o teu paciente tem um gotejamento nasal e passa o dia, ó, fungando e secreção nasal descendo para o ambiente bucal, ou ele tem a saliva alterada, ou ele tem periodontite, vai raspar a língua como for, vai usar enxaguante como for. Essa bactéria se renova. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar, para não fazer tratamentos que não são resolutivos, né? A gente precisa ser assertivo. E essa litose, ela é uma desbiose, igual a desbiose intestinal. A desbiose intestinal, eu tenho bactérias nocivas, maléficas, que proliferam, que tomam conta do ambiente, que se associam com outras que são ali intermediárias, né? Que elas não têm muita, digamos assim, muita personalidade, mas essas bactérias nocivas, junto com aquele grosso ali do ambiente, acabam inibindo as bactérias benéficas, causando a desbiose intestinal. A desbiose bucal é a mesma coisa, um desequilíbrio da vida. E aí, quando a gente vai ver a etiologia, aí vocês também não vão nessa. Quando vocês vão na literatura, vai ter milhares de causas relatadas. Eu estou gravando a minha formação de halitose, tá? Agora para agosto vai estar disponível. E a gente vai ver a literatura e tem miíase, afta, infecções, apneia do sono. A realidade é que a gente não precisa estar decorando etiologia. Eu digo para todo mundo que eu tenho dois tipos de fatores. Tem os fatores etiológicos, que são aqueles que causam a doença, que são a bactéria. Sem bactéria nada acontece. Então, é a carga microbiana, é a desbiose, é o desequilíbrio bacteriano em si. E eu tenho os fatores predisponentes, que são aqueles que tornam o hospedeiro mais vulnerável, mais susceptível, que é a oferta de nutrientes aumentada. Que aí é muco respiratório, aí é falta de saliva, aí é a dieta do paciente. Então, vejam, meu diagnóstico vai ter que ser centrado nesses dois tipos de fatores. Eu preciso ver tudo que tem instalado na boca e eu preciso entender hábitos, estilo de vida, história médica, doenças, medicamentos. Tudo bem? Então, para quem trabalha com CEP, para quem trabalha com saliva, a litose faz muito sentido. Eu tenho três fatores etiológicos. Três. O resto são fatores associados. São fatores que favorecem a litose, mas não causam de forma direta. A litose bucal, quais seriam os fatores? Saburra lingual ou biofilme lingual, doença periodontal e caso amidaliano. Cecília, lesão cariosa causa litose? Não. A litose ela é típica de um pH alcalino. A doença cárie ela é ácida. São antagônicas. Quando é que uma lesão cariosa vai causar litose? Comprometeu polpa, tá ali com um quadro de necrose pulpar. Aí vai ser o hálito da necrose. Ou porque está estagnando o alimento dentro daquela cavidade e aquele alimento está putrefando e você está sentindo o cheiro do alimento, mas não algo de forma direta por aquela lesão cariosa. Certo? Então, as causas seriam essas e os outros fatores são fatores associados. Deixa eu só voltar a dividir a telinha com vocês que eu quero mostrar
alguns detalhes, a gente costuma avaliar a boca do paciente, mas a gente, em geral, dá uma importância secundária para a língua. E a língua é algo que tem que ser melhor estudado. Porque eu formo saburra sobre as papilas gustativas, mas eu formo saburra entre as papilas. Por isso que raspar a língua não resolve. Quando eu raspo, que eu faço isso daqui, eu estou tirando só o que está na superfície. Eu não estou tirando o que está entre as papilas, né? Então a gente precisa compreender essa língua e entender que nossos pacientes têm línguas diferentes. Alguns fissuradas, outros geográfica, né? Outros uma língua mais sensível, outros uma língua com a papila queratinizada, papila gustativa crescida, como esse caso de paciente com refluxo, tá? E essa estrutura papilar da língua, ó, acumula saburra entre as papilas. Percebem? Aqui eu estou dando um aumento, ó. Aqui, gente, tem milhares de bactérias. E essa saburra cineoforma. Saburra é igual a boleto, igual a refluxo, sempre vence. Você tira e ela volta. Se nossa conta bancária fosse assim, a gente estava feito, mas não é. Tudo bem? A gente precisa controlar essa burra, como eu vou ver com vocês, no sentido de aprender, ensinar o paciente a tirar 100%, a remover toda, mas o mais importante é eu atuar para diminuir essa formação de saburra. Outra coisa importante: pessoas que tiveram, especialmente na infância e na adolescência, infecções repetidas nas amígdalas formam bolsas de pus. Essa amidalite infecciosa, onde eu tenho a bolsa de pus, depois que cicatriza, fica uma cavidade. Essa cavidade, né, que são as criptas amidalianas, essas criptas, quando são profundas, entra resíduo de alimento, entra bactéria, ali tem pouco oxigênio e se formam em algumas pessoas umas pedrinhas, que são os cásios. Observem aqui também nessa amígdala, ó, uma saliva viscosa, provavelmente muco respiratório, né? Os pacientes que têm alterações otorrinolaringológicas costumam ter as amígdalas mais volumosas também. Pessoas que respiram pela boca, pessoas que roncam, são mais susceptíveis, inclusive a ter halitose também, por esses motivos. Outra coisa, as pessoas vão deglutindo a saburra da língua e essa saburra que desprende da língua entra onde? No interior das criptas amidalianas. Criptas porque lembra o nome da caverna dos morcegos, do Batman, né, que era a cripta. Só que dentro das criptas podem formar cásios, que seriam as tonsil stones, as pedras amidalianas, que podem causar desconforto, sensação de corpo estranho, até dor de ouvido e abscesso, especialmente em pessoas que têm o hábito de cutucar para remover os cásios. Tá? Esses cásios que parecem inofensivos, ó, não são inocentes ou inofensivos. Olha só, gente. Ui. Diz a lenda que num beijo caloroso, cásios desses se desprendem e alcançam a boca da outra parte. Bom, brincadeiras à parte, eu tenho os fatores etiológicos, que eu citei três: doença periodontal, saburra lingual e cásio amidaliano. Paciente tem halitose, foca nessas três coisas no exame físico. O resto é secundário. Cecília, você não olha mais nada? Olho os fatores associados, olho a anamnese, né? Olha a história médica, olha os remédios, olha isso tudo, mas eu tô falando de olhar, de investigar, né? Vou olhar o quê? Doença periodontal, sabor ricásio. E o que mais a gente investiga? Os fatores associados, aqueles que não causam de forma direta, mas favorecem, como higiene deficiente, precisa adequar a higiene, disfunções salivares, precisa adequar a saliva. Se eu não adequo a saliva, doença periodontal, cásios e saburra voltam mais rápido. Preciso adequar também a descamação da mucosa oral. Pessoas que respiram pela boca descamam mais. Pessoas que usam aparelho ortodôntico, que usam Roacutan, que usam medicamentos xerostômicos, pessoas que têm apneia do sono. Então, vejam, atletas que muitas vezes hiperventilam pela boca durante o treino. Vejam quantas pessoas que têm uma descamação aumentada. E essa descamação aumentada, essa descamação se solta, vai para a língua na forma de saburra e o processo começa. Distúrbios otorrinolaringológicos e alterações gastroesofágicas. Esses são os cinco principais fatores associados
que a gente vai procurar nos pacientes da gente. A higiene, muita gente já orienta, mas a gente é pouco treinado para higiene lingual. E a gente precisa, então, avaliar e tratar a saliva, controlar a descamação e, junto com o otorrino e com o gastro, diagnosticar e tratar distúrbios otorrinolaringológicos e alterações Estava por gastroesofágicas. me procurar? Não, senhor, está apenas esperando por ele. Obrigado. Jenner, com licença. E essa senhora está procurando aqui. Eu vou verificar. Espera um pouquinho. Se quiser fechar o microfone, obrigada. Ó, sobre as alterações salivares, aqui seriam as quatro principais alterações associadas à halitose bucal. Fluxo salivar reduzido, tá com pouca saliva, saliva muito viscosa, saliva com sedimentos, com partículas e saliva alcalina. Né? Então, qualquer uma dessas questões a gente precisa modular para tentar levar esse paciente para o equilíbrio, para ele ter um hálito mais estável. E é isso que eu já repeti para vocês mais de uma vez, que na verdade isso aqui não é só para litose, isso aqui é para tudo que está associado ao estilo de vida. Na anamnese e no exame físico, eu preciso avaliar fatores de risco, sintomas e sinais. Se eu estou vendo CEPB, eu vou ter que observar sinais, o que é que está de CEPB ali instalado, sintoma, o que é que o paciente relata que pode estar associado, e fator de risco, que causas que estão ali. Mesma coisa aqui para a litose. Eu preciso olhar essas três coisas, e isso é o que vai fechar todo o diagnóstico do meu paciente. Existem aparelhinhos, indo para a parte que interessa a vocês, né? Todo mundo quer, Cecília, como é que é esse diagnóstico? Existem vários equipamentos que podem ser utilizados para avaliar o hálito. Só um pouquinho. Dividir a telinha de novo com vocês. Existem equipamentos portáteis como esses, tá? Que eu não indico, tipo Breath Alert, que eu chamo até de Bleff Alert, porque ele diz se tá forte ou se tá fraco. Se eu chupar uma pastilha Rose e soprar nele, vai dar que tá forte. E essa ideia de que é portátil, que o paciente pode andar no bolso, é uma faca de dois gumes, porque ele pode entrar numa verdadeira neurose. Eu tinha um paciente que ia para festa, e aí ele ia no banheiro, ele viu uma menina que ele queria ficar, aí ele ia no banheiro, soprava o aparelho. Se o aparelho dissesse que estava bom, ele voltava. Quando ele voltava, a menina não estava mais ali. Vê que loucura. Né? Então, cria uma neura, a gente não indica, tá? Eles não são validados. Eles simplesmente dizem, imagina que dá um número 5 desse. Ou que dá um erro, que a pessoa faz, está tão podre que está dando esse erro. Né? Então, realmente eu não indico. E a gente tem alguns equipamentos que são exames complementares, tá? O que é o diagnóstico de fato, o diagnóstico clínico? Vai ser a anamnese, o exame físico e exames complementares. Exames complementares, se necessário. Vários profissionais que atuam com a litose não têm aparelho. Trabalham com um teste de olfato, que eu vou explicar para vocês, que é o teste organoléptico. Eu sou super favorável à tecnologia, eu acho que a gente precisa estar por dentro de inovação. Você é um clínico, odontopediatra, periodontista, e quer ajudar um paciente seu a cuidar do hálito, não precisa ter um aparelho. Mas eu me intitulo uma especialista. Na verdade, eu e até alguns aqui que estão presentes no grupo, nesse momento, somos especialistas em halitose, com título pelo MEC. O CFO não reconhece, mas o MEC reconhece. E ter um aparelho, você sendo especialista, é um diferencial. Então, a gente tem o Alimeter, que é um aparelho americano, que a gente acopla um canudo aqui e avalia o hálito na narina do paciente, depois na boca do paciente, e ele dá aqui em ppb, em parte por bilhão de enxofre. Quanto o paciente tiver de enxofre vai dar um número. É abaixo de 100 é um valor ok, tá? Eu costumo dizer que é abaixo de 60, porque se ele está 80, 90, ele está muito perto da zona de desequilíbrio. Mas vamos dizer que ele deu lá 40, ok. Mas tem paciente que dá 2.000, tá? Então, a gente tem possibilidade de detectar odores muito fortes. Isso é interessante, além de ser uma ferramenta de marketing, de diferenciação, é uma ferramenta de monitoramento. E a gente tem outro equipamento que é do Japão, também tenho esse, que é o Oral Chroma, onde a gente conecta a máquina a um software de computador e a gente injeta uma amostra de ar, tá? É super rápido. Em questão de 4 minutos, o equipamento dá o resultado.
Depois que injeta essa amostra de ar, ele gera um gráfico que separa três gases, o sulfeto de hidrogênio, a metilmercaptana e o dimetilsulfeto. E o que é mais interessante? É que esses dois primeiros colunas da esquerda são de halitose bucal, sendo a metilmercaptana muito associada à doença periodontal. E essa coluna da direita, que é o dimetilsulfeto, é mais associado à litose extrabucal, ou seja, estômago, vias aéreas, uma halitose transportada pelo sangue. Só que tem um detalhe: esse aparelho só mede enxofre. Do mesmo jeito que o bafômetro da lei seca só mede álcool. Se eu comer um pão de alho e soprar no bafômetro, ele não vai acusar. Então, isso é uma coisa importante. E o paciente pode ter a litose de outra coisa sem ser enxofre e não vai ler na máquina. Por isso que ela é um exame complementar. Mas a avaliação organoléptica do hálito, faz parte do diagnóstico clínico. Eu digo que esses monitores são indispensáveis, não. Né? Para uma fotografia, se você tem um cérebro, um olho, um dedo e uma câmera básica, algumas pessoas fazem milagre. Você pode ter o equipamento mais chique e mais caro da face da Terra. Se você não tem olhar, você vai fazer péssimas fotos. A mesma coisa aqui. Se você tem uma boa anamnese, faz um bom exame físico e tem um olfato e sabe fazer o teste organoléptico, que é o teste de olfato, você pode ter um excelente resultado. E a gente segue então aqui para a reta final, tá, gente? Como que é esse teste organoléptico? Então, o paciente expira o ar do nariz e o profissional, o examinador, inspira. Isso a gente já faz de máscara. Tem situação que a gente está tratando o paciente que a gente sente. A diferença é que se eu não sentir nem na conversa, nem no exame físico, a gente faz um teste de expiração mesmo. Depois o paciente expira pela boca e não é, ó, não, tá? É um sopro seco, direcionado, e a gente vai categorizar esse odor. Normalmente é uma distância de 20 centímetros. Esse teste, quem atua com a litose de verdade, profissionalmente, precisa fazer. E a gente faz de rotina. Primeira vez que eu vi isso, achei um absurdo. E hoje eu virei sommelier de bafo, né? Brincadeiras à parte, né? Poderia estar degustando vinho ou estar degustando chocolate, estou degustando hálito. Pode parecer estranho para muita gente, mas a diferença que traz na qualidade de vida do paciente e a diferença que profissionalmente isso trouxe para mim não tem preço. Os tratamentos em geral são muito mal conduzidos. Os otorrinos, primeiras coisas que fazem é prescrever metronidazol. O dentista prescrever clorexidina. Já perdi as contas de quantos dentistas o paciente chegou para mim e fez. Meu dentista mandou usar 15 dias de clorexidina. Eu digo, engraçado, o que é que vai mudar? Você vai controlar aquela microbiota, depois do cessamento, da cessação da clorexidina, vai controlar por 7 a 15 dias e vai repovoar, porque o estilo de vida está igual, o ambiente bucal está igual, as restaurações com sobrecontorno ou com subcontorno estão iguais, por exemplo. O fluxo salivar está igual. Outra coisa, o enxaguante, o antibiótico, o sistema imune, ele atua na superfície do biofilme. E a doença periodontal ali dentro da bolsa ou aquela saburra interpapilar, essas estruturas, esses tratamentos não vão chegar. Então, como eu disse, não adianta só raspar a língua. A gente precisa, além de controlar a doença periodontal, caso e saburra, controlar outros fatores. Olha aqui a descamação corada. Para quem usa evidenciador de placa, é uma coisa interessante colocar uma água, pedir para o paciente bochechar e observar como cora. Nesse caso, o paciente usa aparelho ortodôntico. É ter paciência, é tentar que o ortodontista faça um aparelho mais bem adaptado possível, mas esse tratamento um dia vai acabar, né? Mas aqui eu já vejo um lábio ressecado, talvez um paciente desidratado, preciso avaliar como que está o fluxo salivar dele, então eu tenho outros fatores aqui. E precisa, acima de tudo, orientar o estilo de vida, porque os pacientes, eles fazem fila para remédio e cirurgia. Se tiver uma cápsula para cuidar do hálito, eles querem, mas mudar o estilo de vida é mais difícil. Então, a gente tem que ser muito sábio para fazer orientações que o paciente acate. Cecília, de forma simplificada, como é o tratamento? Lembra que eu disse que eu tenho duas etiologias? Bactéria e comida de bactéria. O tratamento eu vou reduzir a carga bacteriana e vou reduzir a fonte de comida de bactéria. Como é que eu reduzo a carga bacteriana? Adequo ao ambiente bucal. Pério, endo, adequo à higiene bucal.
Faço uso racional de produtos, podem ser necessários de forma racional. Adequo a saliva em termos de qualidade e quantidade. Posso utilizar probióticos, posso usar terapia fotodinâmica, posso fazer ozônio. Então, eu tenho várias possibilidades aqui de controle microbiano, além dos antibióticos. Mas eu preciso também reduzir a oferta de nutrientes. E aqui esses itens até o 4 eles vão controlar a bactéria e vão controlar a oferta de nutrientes. Mas eu também preciso adequar a dieta, controlar alterações otorrinolaringológicas e gástricas, controlar a descamação, fazer um pouquinho cada dia. Digo que é o superpoder de fazer um pouquinho cada dia. Né? Aí o paciente vai, a gente conversa, vê o que ele conseguiu colocar em prática, orienta de novo, tenta outra coisa, de modo que aquela mudança seja sustentável. Gente, fechando por aqui, eu posso afirmar para vocês com convicção e com lugar de fala, né, que tratar a litose transforma vidas, transforma a vida do paciente e transforma a vida da gente que atua nessa área. Porque eu digo para vocês que conseguir uma cor W white ali do clareamento é uma delícia. Mas o paciente dizer para você que agora ele beija com segurança, eu ver paciente minha que não se relacionava e casar, querer que eu fosse madrinha do casamento, olha só. Isso não tem preço. É melhor do que conseguir o dente B, do que fazer as lentes de contato incríveis, porque a gente muda a vida, a gente não muda só a saúde bucal, tá? Antes de ir para as perguntas, só lembrando a vocês do MEDES, tem essa grade incrível. Tô aqui, mas tem vários outros ministrantes. Professora Riane Aguiar está aqui também. Vai ser incrível, vai ser em Natal, 19 e 20 de setembro. E eu deixo aqui o meu número, deixo o meu Insta. Quem não me seguir, talvez fique com mau hálito persistente. Não é praga, tá? É só uma brincadeira, então sigam. E aqui no Insta tem um grupo de WhatsApp que vocês podem entrar também, tá certo? E aí, no mais, eu fico à disposição para as dúvidas. E aí, fui muito Cecília, rápida? Cecília, Oi, foi minha ótimo. amiga. Vocês estão me ouvindo, gente? Todo mundo me ouvindo? Que impressionante que é, né? E eu já tirei aqui, já anotei algumas coisas aqui em relação até ao meu paciente, que eu achei super interessante a maneira como abordar essa pessoa, né? Para a gente falar de uma maneira que não seja uma maneira agressiva, que não seja uma maneira indelicada. Então, assim, super te agradeço. Vou te passar aqui, tem três perguntas, e até eu queria também fazer um comentário sobre o que você falou no início, que eu achei muito impactante, a questão do paciente deixar uma carta Uma carta de de suicídio. e assim, isso me deixou muito impactada, né? Que assim, Uhum. jamais imaginaria que isso poderia levar uma pessoa, talvez, não acredito que seja só isso, obviamente, né? Mas eu acho isso assim muito impactante mesmo. É algo que eu vou carregar para o resto da vida. Mesmo com a certeza que eu fiz o meu melhor, que a família estava associada no tratamento, que esse paciente tinha uma psicóloga especialista em tentativa de suicídio, eu não sabia nem que isso existia. E essa psicóloga estava ajudando. Era um paciente de baixa renda. Eu já estava atendendo, ele pagou a primeira consulta e a segunda, mas eu já estava atendendo sem cobrar, né? Porque eu vi, a gente, quando tem mais tempo nessa área, a Flavinha é uma que está aqui há mais tempo, que está assistindo, a Flávia Menezes, e tem outras pessoas, a gente já começa a perceber qual é o paciente perigoso, emocionalmente, sabe? A gente já começa a ficar mais tarimbado. Mas, apesar de ter feito o melhor, é uma coisa que você fica, meu Deus, será que eu poderia ter feito algo diferente? Né? Porque é muito impactante, né? Uma coisa dessas. Muito, muito impactante, muito. Olha só, a Cris Beane perguntou, eu acho que você já respondeu, mas eu vou te passar a pergunta, se o paciente que possui gastrite e o refluxo gastroesofágico, ele tem mais risco de ter halitose? Ele não tem a halitose gástrica propriamente, só com refluxo. Mas se ele tem uma condição erosiva, sim, ele tem um risco maior de ter uma halitose gástrica. Porque quando ele tem uma erosão no esôfago ou no estômago, e aí inclui úlcera, aquele processo daquela ferida libera cheiro. Toda ferida fede. A gente pegar uma ferida qualquer, né, e for cheirar, uma ferida cirúrgica, ela tem mau cheiro.
Porém, mesmo que ele não tenha uma condição erosiva em estômago ou em esôfago, mas o fato de ele ter refluxo, ele tem um risco maior de ter halitose bucal. Porque o paciente de refluxo, ele costuma ter a saliva mais viscosa. O paciente de refluxo, ele costuma também ter mais descamação, porque, gente, se esse ácido desgasta dente, a ponto de o paciente ter dente destruída, perder esmalte, imagina o que é que isso não faz em tecido mole. Então, esse ácido irrita tecido mole e a boca descama. E essa descamação vira saburra. Então, o paciente com refluxo, ele forma mais saburra. Não sei se eu respondi aqui. A Lígia Cutrim fez uma observação, e eu achei super pertinente essa observação dela. Ela, ela contou que ela estava com provisórios na boca e ela mesma sentindo essa halitose vindo da própria boca dela. Isso é Uhum, muito, né, gente? Que a gente vê quando a gente tira os provisórios, né, Cecília? Aquele odor bem fétido mesmo, de bactéria uhum. ali debaixo dos provisórios. Então, ela fez esse comentário, eu achei bem legal. E A o que Cris está tendo pergunta o problema, seguinte: gente, de paciente que recebe faceta, que recebe até laminado ou de resina direta, mal feita, cheio de excesso, que fica aqueles degraus, né, entre a resina ou a cerâmica e o periodonto, ali vai acumulando bactéria. Aí esse paciente começa a ter edema, né, a gengivite, pode evoluir para a bolsa. Então, são fatores que a gente não pode ignorar. O próprio cheiro do alimento putrefando ali dentro é desagradável. verdade. Olha só, como orientar a Cristiane Tostes? Como orientar o paciente quanto à higienização da língua nas regiões entre as papilas, uma vez que o raspador não limpa entre as papilas, só limpa sobre as papilas e os enxaguantes não são tão indicados. A gente indica uma higiene físico-química. Tá? O paciente ele vai imobilizar a língua, normalmente com a gaze, vai puxar bem essa língua, vai utilizar um gel, tipo gel Tung da Curaprox, ou um spray halitos, que é o meu preferido, que é a base de peróxido de hidrogênio, vai borrifar diretamente na língua e vai escovar essa língua ou com escova ou com um limpador de língua como esse, que tem cerdas. Então, com essas cerdas que são baixinhas, ó, são bem mais baixas do que de uma escova, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Ele vai desorganizar, ó, como é bem mais baixo do que as cerdas da escova. Deixa eu colocar aqui. Ele vai desorganizar a saburra da língua e depois que desorganiza, ou ele usa as costas aqui para raspar, ou ele usa outro limpador como esse, que eu super gosto também, que é bem delicado. Deixa eu colocar aqui do lado da minha língua, ou da minha unha, para vocês terem uma base. Ele é bem delicadinho esse, ou usa desse tipo para raspar. Tá? Mas sempre você não vai raspar, não é uma esfoliação da língua. Você vai só puxar a saburra que está solta. Eu digo para o paciente que é a vassoura e o rodo. Ó, como a gente faz. Espera aí. Eu tenho um modelo de língua. Não sei se vocês já viram modelo de língua. O pessoal tem modelo de dente, a gente tem aqui um modelo de língua. Ó, que bacana. São obrigatórios, deveria ser Que obrigatório. legal! Que legal, né? É. Aqui, de tanto puxar, a língua soltou, mas está valendo. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai esfregar em movimentos de vai e vem, chegando até o fundo da língua. Soltou bem, vai virar e vai raspar só o que está solto. Eu digo que é a vassoura e o rodo. E o spray lingual seria o desinfetante, digamos assim, para limpar aquele banheiro. E, gente, comunicação é muito importante. Eu tenho cada dia mais trabalhado isso nas reuniões da gente semanais da comunidade. Quem é membro tem visto isso, como a gente tem falado de comunicação, né? Porque você pode saber tudo, fazer um diagnóstico incrível. Se a gente não aprende a se comunicar com o paciente, a fazer analogias, a fazer ele a entender, por exemplo, a história de lavar o banheiro, de vassoura, rodo e desinfetante com a limpeza da língua, ele não incorpora. Então a gente precisa fazer analogias para ele entender, para fazer sentido. Então isso vai fazer muita diferença no tratamento. Qual a marca desse raspador, Cecília? Esse daqui é da Halitus ou da Dental Clean, a Dental Clean que produz, ele tem uma opção com
Com cerdas e sem cerdas, eu gosto porque ele é pequeno. Ó, deixa eu colocar aqui em direção à minha face, ó. Ele é pequeno, tá? Tem esse modelo que eu não gosto, porque tem que segurar com as duas mãos e a pessoa precisa estar segurando a língua com a gaze. Então você precisa de uma mão livre. E eu amo esse daqui, que vende, gente, em AliExpress, em Shein, é coisa barata, né? E ele é bem pequeno, ó. Inclusive ele é bem menor. Deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo. Ó, ele é bem menor do que esses outros, bem mais delicado. E é de inox, não sei se inox puro, mas é de um metal bom que vai durar aí anos. Depois você coloca para lá no grupo os nomes dessas referências aí, das indicações? Podemos. É porque esse da AliExpress não tem marca, né? É da Made in China. É, sim. Entendeu? Aí o outro é Dental Clean ou Halitos. Deixa eu colocar aqui Tá. as. Cecília, tem uma colega que perguntou aqui, tá sem o nome, então eu não sei quem é o nome, tá? Mas quais são as orientações para pacientes com casos? Cásio, eu era mais conservadora sobre Cásio, no sentido de estar fazendo gargarejo, de usar tipo irrigador, tipo Waterpik. Pode ser usado. Gargarejo com a própria água. Toda vez que come, toda vez a pessoa pega lá, coloca água. Não é bochecho, não, é gargarejo. Só que isso só vai controlar, vai ajudar a soltar, a limpar aquela cripta ali. Se é um paciente que tem formação persistente de cásiо e que você foi ali nos fatores, controlou refluxo, controlou gotejamento, controlou saliva, controlou descamação e ele continua formando cásiо, vai para a cirurgia. E aí ou ele faz amidalectomia com o otorrino ou a criptólise a laser, que é a cirurgia mais moderna, tá? Que ele queima com um laser de alta potência ao redor ali das criptas sem tirar a amígdala toda. Ele só vai fazer uma regularização das amígdalas. Então é uma ideia bem interessante também. Meu primo já fez uma cirurgia, ele removeu as amígdalas por causa da recorrência dos casos amidalianos, né? Porque era uma coisa Uhum. realmente que É incomodava. definitiva. É uma É. solução mais definitiva. Outra pergunta aqui. A pergunta do Yuri e do Alexandre. Eu acho que é uma pergunta que dá para você responder as duas perguntas aqui. O que fazer com os pacientes que praticam jejum intermitente e se, no caso da halitose pelo jejum, né, se deve interromper, deve sugerir a interrupção desse jejum. Se você falar isso, ele vai parar de ir para você. Vamos ser realistas, né? Você não vai ajudar seu paciente. Eu sei que o ideal é que não faça jejum. O ideal, o que é que eu digo para o paciente? Que não faça e mesmo comendo, se ele come só alface e frango, ele está sem fonte de carboidrato ali. Ele precisa ter alguma fonte de carboidrato. Dá para fazer dieta de perda de peso com baixo consumo de carboidrato. Gente, 70, 80 gramas de batata doce, de batata inglesa. Não precisa ser algo calórico, né? Uma coisa numa quantidade pequena naquela refeição. Porém, o hálito cetônico, que é o hálito do jejum prolongado, do jejum intermitente, ele é inevitável e não é mascarável, e ele sai pela boca e pelo nariz. Então, esse hálito, seu paciente não vai ficar livre. Aliás, sempre que tem perda de peso, esse hálito acontece. Ele não tem cheiro de enxofre, ele tem cheiro de corpos cetônicos, de acetona, de fruta passada. Porém, se junto desse hálito cetônico o teu paciente tem hálito bucal, aí o bicho pega. O que que você pode fazer por esse paciente? Fazer ele controlar da melhor maneira o hálito bucal. Ele não, eu passo fio dental quando lembro. Não, é no mínimo uma vez por dia, no mínimo. E não é fio dental para tirar resto de comida, é para polir, para engraxar o dente, para abraçar o dente. É limpar a língua duas, três, quatro vezes ao dia, se for necessário. É utilizar produto químico ali para auxiliar a limpeza da língua e um antisséptico, um bochecho, né? Então, assim, tem outros cuidados. É hidratar-se bem. Ele não pode estar comendo, mas água ele pode, né? É não ficar tomando café, porque o pessoal de jejum às vezes para de tomar água e passa o dia tomando cafezinho. E aí fica, né, aquela quentura do café aumentando a descamação na boca. Então, nada contra tomar café, dois, três cafés por dia. Você tomar 15, 20 cafés por dia, vai atacar o estômago, né? Vai aumentar a descamação da boca, vai deixar a pessoa agitada, pilhada. Pode até reduzir a saliva em excesso se a pessoa for uma pessoa ansiosa, né? Porque o café deixa a pessoa mais pilhada. Então, você vai dar orientações gerais.
de estilo de vida. E, gente, isso aqui daria aulas e aulas. Eu não consigo passar tudo para vocês aqui numa aula de 1 hora, não. Adoraria. Pois é, então você já sabe que o convite aqui já está feito para um retorno, para a gente bater um papo. As pessoas estão comentando aqui no chat, agradecendo muito pela sua contribuição, que adoraram, super bem explicado, você, como sempre, super solícita. Então, assim, eu quero te agradecer muito. Se alguém ainda tiver com dúvida, a Vicky colocou sensacional. É, Agir Nossas Musas. Na verdade, assim, eu queria realmente agradecer demais você, né? A gente está junta aí, caminhando juntas, e assim como todo mundo que está aqui conosco. Então, a gente caminha em função de melhorar a nossa odontologia. Queria agradecer tanto a sua participação quanto a participação de cada um que esteve aqui conosco, na segunda-feira até 9h15 da noite. Vou continuar com esse meu projeto. Às vezes um dia um não pode, o outro não pode, mas estarei sempre segunda-feira fazendo isso. Cecília, você está convidada a participar conosco também, tá? Quero agradecer muito, inclusive mostrar para vocês que sempre que eu tiver, eu agora entrei para essa esse lado da odontologia, que é trazer professores para dar cursos, e a minha intenção, inclusive, quando eu for trazer um professor para ministrar algum curso, é de chamar esse professor para poder fazer uma aula fechada antes, para poder fazer uma live, mas a minha ideia mesmo é uma aula fechada para que o aluno conheça o professor e para que ele decida se ele quer realmente fazer o curso ou não. E não com aquela ideia, não, só fez essa aula porque está querendo vender curso. Não, eu estou querendo mostrar quem é o professor que eu estou trazendo para poder dar um curso. Às vezes é interessante para determinado colega, tem um colega que quer trabalhar com isso, quer trabalhar com aquilo. Então, assim, esse é meu intuito, tá? E vou colocando isso lá no grupo para vocês. E, mais uma vez, super obrigada a cada um de vocês. Como que eu faço? Eu agora estou apanhando aqui. Já tentei mexer em tudo quanto é botão. Como que eu faço para a gente tentar tirar uma foto, todo mundo junto aqui, presente? Eu vou fazer uma captura. Tá. Pessoal, vamos abrir o. Quem quer participar dessa foto em grupo para a gente poder guardar essa Põe pra memória, essa Garriota que quem não lembrança? abrir a câmera vai acordar com a língua cheia de saburra. Ou cheia de case. Eu quero ver quem é que não vai abrir. Vai ficar com a litose durante um Vai, ano. vai tossir e vai sair casio na mão. E vocês vão passar a semana, meu Deus, só porque eu não abri a câmera, Só porque eu não tossindo. abri a câmera, exatamente. Nós vamos jogar essa praga, gente. Quando puder, me avisa. Mas vocês estão me vendo? Eu não estou vendo mais ninguém, estou vendo só nós duas. Olha isso. Não, tô vendo todo mundo. Por que eu não estou vendo, gente? A sua exibição que você tá do Zoom. Depois eu te explico isso. Lá em cima tem 9 pontinhos que tu viu. Aí você clica ali e pode mudar. Deixa eu fazer a foto antes que o pessoal feche a câmera. Gente, eu vou Não, o falar pessoal não vai assim. fechar a câmera, não. Eu já vi todo mundo. Ai, que delícia, eu vi todo mundo, gente. Ó, vou dizer assim, 1, 2, 3 e já. Aí vocês abrem a câmera com cara de bom hálito, tá? Pelo amor de Deus, ninguém faz cara de mau hálito, não, que ninguém merece. E Vamos não põe lá. a língua pra fora, não, tá? 1, 2, 3 e já. Maravilha. Gente, Pronto. beijo grande para vocês. A gente vai continuar se falando nos grupos. Vicky, Ale, tô chegando aí semana que vem para estar com vocês, né? E a gente vai se falando no grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando. A Cecília também está participando lá do grupo, tá bom? Um beijo grande para vocês. Uma excelente noite e bom descanso e uma Fiquem com ótima semana aí, Deus. viu?